Então, network e liderança. Como usar essa ferramenta para se tornar um líder influente em sua comunidade. Convidamos para mediar esse painel o senhor José Antônio do Nascimento, mundialmente conhecido como Zé Tó. Briefing do Zé Tó. Esse cara é fantástico, hein? Palmas para o Zé Tó, gente. 25 anos de experiência em gestão de informação e documentos, organizador e autor do livro Diálogos sobre a privacidade e proteção de dados no Brasil e preservando a segurança da sua informação na era digital. Professor da UFRJ, ele não facilitou para mim, né? Obrigada, Zé Tó. Parecerista sobre LGPD para grandes empresas de óleo e gás, adequação à LGPD de várias empresas, advogado formado pela UERJ, bibliotecário e mestre em gestão de documentos e arquivos pela Unirio, MBA em gestão de portfólio, programas e projetos pela Poli da UFRJ, Master em ética, economia de empresas pela Lunza de Roma, membro do CB14, é isso mesmo, Zé? Informação e Documentação da ABNT, membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, membro da Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, membro da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, gerente de Documentação Técnica e Legal de Ativos de Produção da Petrobras, professor de Gestão Documental da Universidade Petrobras, melhor liderança na gestão de pessoas da unidade Shared Services da Petrobras em 2018, autor dos livros infantis, Uma Bibliotecária Maluquinha, que a minha filha é fã, inclusive, e O Grande Encontro. Não menos importante, mas por último, pai do Luca, da Maria e do João. Novamente, palmas para o senhor José Antônio. Farão parte dessa mesa... Quem escuta isso parece que tem 200 anos, né? Não é? Não, né? Estou quase me contratando. Farão parte dessa mesa o senhor Roberto Pinho. Roberto, chegou? Cadê o Roberto? O senhor Roberto. Roberto Pinho, por favor, pode tomar... Jornalista, escritor, CEO em jornalismo investigativo, ambientalista, professor da Associação Nacional e Internacional de Imprensa, ANI, Clube dos Jornalistas do Brasil, membro da ALB, coordenador de gabinete de crise, editor executivo da revista... Senhor Roberto, eu não sei ler isso aqui. anibpress.com, autor da obra Justiça Trabalhista do Brasil e dos livros e-book Inimigos do Poder, Mr. Trump na visão de um jornalista brasileiro, da superação, o sistema arbitragem ao alcance da sociedade e manual da emancipação. Você viu que eles não facilitaram a vida dessa cerimonialista, né? O segundo pessoa é o senhor Marco Aurélio Moreira. Marco Aurélio, palmas, fundador e CEO da Trinity Experience Service Desk, mais de 30 anos no mercado de tecnologia. A jornada de Marco Aurélio foi impulsionada por uma missão singular: capacitar as empresas e maximizar seu potencial por meio de excelentes soluções de TI, passando por instituições como Pedro II, Cefet e UERJ Estácio. Hoje traz uma larga experiência em network, onde ajudou a construir alguns grupos de grande expressão no Rio e no Brasil. Bem-vindos, Zé, o palco é seu. Beleza. Boa tarde. Não, empresário que fica fazendo boa tarde assim com essa fraqueza não vende nada. Todo mundo é vendedor, né? Boa tarde. Melhorou! Isso aí. Bom, sejam muito bem-vindos aqui a esse talk masculino, né? Que a gente vai conversar aqui com essas duas pessoas, Roberto Pinho e Marco Aurélio, né? Vamos saber um pouco deles, porque já que a gente sentou para bater um papo, né, sobre network e liderança, é o lançamento de um grupo de network, vamos ver como é que isso funciona com essas pessoas, tá? Eu vou começar dando um exemplo que eu acho muito engraçado, né? Porque
Eu digo que network, assim, você joga a semente, você não sabe onde isso vai dar, pode ser que algum dia frutifique e floresça. Né? E a gente ouviu o Jorge falar, né? Primeiro a gente ajuda as pessoas, tá? Não é venda. Todo mundo que chega e conhece a pessoa, todo mundo é empresário? Quem é empresário aqui, gente? Todo mundo, né? E a gente vem com um negócio desse aqui e quer vender. Todo mundo quer vender, não se preocupe. Só que o diferencial é como que você vai fazer naturalmente essa venda. Tá? A gente geralmente quer comprar de quem a gente confia. Tá? Então, primeiramente, eu preciso conhecer vocês. Depois eu tenho que confiar em vocês. E depois a receita acontece naturalmente. E se eu gostar, naturalmente eu vou comprar mais e vou indicar. É isso. Tá? Então, nessa pegada de network, vou começar aqui com esse currículo maravilhoso, e eu queria fazer uma pergunta para ti. Você lembra de alguma pessoa que na sua vida, no seu network, tenha sido importante, crucial para alguma coisa, algum evento, quem que você lembra no seu network que foi essencial para algum projeto seu? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Foi bastante tempo. Saudoso da pessoa, um barão, Rodolfo Baroncelli, e conheci minha família, perdi o pai cedo, né? E aí minha mãe falou: Rodolfo, estende a mão para o Roberto, ensina para ele as coisas do mundo, né, que vive a sociedade naquela época. Não tinha internet, não tinha nada. Estava mal começando a perder a cor. E eu, então, jovem ainda, praticamente saindo do caminho da universidade, ele começou a me apresentar pessoas. Eu entendo o que é o network, justamente dentro da origem, que é conhecer pessoas, se apresentar a pessoas. E o maior problema, depois, com essa experiência, né, é que o mundo é muito tóxico. As pessoas são tóxicas, de maneira geral. Umas menos, outras menos, e outras não são. É o ambiente que você frequenta. As pessoas com quem você quer interagir, quer conversar, trocar informações. Nem sempre as pessoas são honestas nos diálogos com você. Eu refuto que seja um network um assunto muito sério, porque ele é muito respeitado em todo o planeta. As grandes nações, desde a China, da Índia, dos Estados Unidos, Europa, Ocidente, Oriente, o network é uma forma de contato, é uma forma de conhecer pessoas, de troca de informações. Então, a identidade tem que ser qual é o teu setor? Comunicação. É industrial. Não é o network. Então, o processo seletivo é o número 1 do network. Mas por aí foi. Então, esse senhor, que depois casou até com uma amiga da minha mãe, depois de muito tempo, já uns pouquinhos, eu estava mais jovem, estava com uns 40 anos, 40 e pouco, encontrei em São Paulo, num evento. Ele falou: está fazendo o quê aqui? Eu falei: estou fazendo o que você me ensinou. É isso, nós temos que fazer do limão uma limonada e tentar aprender com quem já sabe mais para a gente poder colher informações. E esse é o subsídio que você consegue dentro do network, tá bom? Excelente, Roberto. Vocês veem aí como é que lá de trás, né, uma questão da amizade, né, você vai trazendo. Marco, deixa eu te perguntar, aqui que você é da empresa da Trinity, né, uma empresa de tecnologia, você tem alguma liderança, assim, que seja um modelo para você, que você fala assim: poxa, gosto dessa pessoa, queria conhecer, queria ser igual, ou que alguém já te apresentou a essa pessoa? A gente não ensaiou nada, não. Eu falei para eles que era assim mesmo. Me chamaram para bater papo, é bater papo. Eu estou curioso, quero saber. Eu vou sair pela tangente da tua pergunta e vou falar um pouquinho sobre o network como um todo. Na minha área de tecnologia, tem uma marca muito famosa, acredito que todo mundo aqui conheça, que é a marca Dell, de computadores. O Michael Dell, que é o fundador dessa empresa gigante,
criou um grupo network. Vocês sabiam disso? Olha a que nível o network chega. Então, se você falar assim, quem você quer conhecer e você acredita que pelo network você pode chegar? Eu podia dar uma resposta qualquer. Posso chegar a qualquer um pedindo indicações, trabalhando no meu network. Mas o meu perfil, caso a gente queira pegar aqui o exemplo do Adriano, meu perfil diz que não me deixa falar dessa forma. E eu vou ser muito pragmático. Quem dentro do network eu posso conhecer? Michael Dell. Basta eu entrar na rede network dele. Que ela existe no Rio, existe em São Paulo, está no Brasil. Uma vez entrando nessa rede, fatalmente eu vou ter acesso a quem está nessa rede e, claro, o fundador. Então, a sua resposta é, eu consigo chegar no Michael Dell trabalhando no meu network. Respondi. Acho que sim, né? O pessoal quer saber aí como é que faz. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, tá? O Roberto responde, depois de Marco, né? Vocês têm alguma fórmula própria de fazer o network? Como é que chega em quem vocês querem? Alguma forma de abordagem para chegar de forma educada e eficiente? Eu tenho, e vejo que algumas pessoas que fazem esse processo de abordagem em reuniões é o processo seletivo, para não perder tempo, para não jogar a conversa fora e não ouvir conversa que não fecha, tem fechamento. A ferramenta ela é muito importante. Tem dois tipos de network. Tem o network individual da pessoa e o empresarial. Acho que é o caso da sua empresa. E tem que segmentar. Se for na área de educação, não adianta discutir isso. Na abertura aqui da minha fala que você tem que fazer a seleção, você tem que escolher. Esse aqui é literato, esse aqui é empresário, esse aqui é do esporte, esse aqui é da medicina. O assunto que interessa. E nós, jornalistas, somos ecléticos. Porque existe jornalista e existe jornalista. Hoje em dia, com redes sociais, mídias, todo mundo acha que é do mundo da comunicação. Mas aonde nós vemos que, inclusive, as marcas se confundem. Né? As pessoas roubam marcas umas dos outros. Nós temos hoje aí notícias de que existe quase 1 milhão só no Brasil de marcas clonadas, marcas de ganância. Então, esse mundo de comunicação ele passa a ser muito artificial, porque você não sabe quem é dono daquela informação, quem é o verdadeiro proprietário, quem vai responder juridicamente por essas fake news, essas publicações que estão aí. Então, quando eu encontro alguém do meio de comunicação, que tenha uma certa experiência, eu procuro passar informações. Eu fiquei 14 anos dentro da redação do jornal, da imprensa, fiquei lá mesmo. Né? Lidar aqui entre o público, coloca lá que e não pode entrar, e, por favor, entrar em Wikipédia e ter acesso e desmanchar o que está lá, porque hoje as pessoas estão realmente tóxicas, as pessoas estão agindo com muita má fé nos meios de comunicações. Mas, prosseguindo, eu entendo que a segmentação, a escolha do papo, né, do network, do contato, é primordial para que você tenha resultado. E se você vai no lugar, conhece as pessoas, e tem um detalhe, gente, tem muito penetra nessas reuniões. Embora o processo seletivo seja muito bom, de cadastramento e tudo mais, sempre tem pessoas que vêm com outras finalidades. Nós tivemos um caso na Barra, um evento, que tinha um batedor de carteira. Nesse evento, ele roubou 3 carteiras e 5 celulares. O sorte foi pego. Obrigado. Então, e há também os atrevidos, né? Os invasivos, né? Não pode ver uma mulher que já pega aquelas conversas fiadas e tal. O diabo é bonito, cabelos pretos, liso, fala bem, mas o conteúdo é onde está o risco. Então, não se iludam, tratam o network como uma grande ferramenta de trabalho e hoje em dia, cada vez mais, ela continua sendo super eficiente. A exemplo dos Estados Unidos hoje. O governo
Trump está fazendo, mandando no mundo todo, profissionais, né, agentes do governo, para fazer rede de ouro. Não vai fazer espionagem, vai fazer rede de ouro. Encontrar pessoas que entendem de determinado assunto, levar para os Estados Unidos para fazer palestra, para aprender. É uma escola. É uma ferramenta hiper importante. Para quem quiser dar um passo à frente, na sua profissão, na sua atividade, é hiper recomendado. Excelente. Então já viram, né? Então no ambiente de network a gente está observando e sendo observado, né, também, né? Marco, e você? Você tem um método que podia dividir com a plateia? De como você chega? Como é que você faz essas coisas? Vamos lá. Network é uma ferramenta. A gente tem que aprender a fazer. Tá? É uma ferramenta de venda, de relacionamento para a gente atingir venda. Por mais que a gente esteja falando que a gente primeiro precisa ajudar as pessoas, para depois elas ajudarem dentro desse conceito de network, mas lá no fundo todo mundo quer vender, todo mundo precisa vender. E para usar um network de forma correta, você tem que afiar ali a tua ferramenta. Então, se você for visitar um cliente com uma proposta de 10 milhões, você vai estudar o cliente antes. Você vai saber com quem você está conversando. Você vai saber quais são os interesses da empresa dele, ou até mesmo da pessoa física com a qual você está conversando, para você poder criar rapport, para você se aproximar, para o cara se abrir. Né? Todo mundo de venda fala, eu compro a pessoa, a confiança na pessoa, e não apenas o produto ou a solução que ele vai me trazer para resolver um problema. Então, se a gente pode falar de alguma estratégia para o network funcionar, você sabe qual o evento, quais são as pessoas, qual é a característica. Você consegue se preparar antes para ir num evento de network? Você consegue saber quais são os assuntos que você pode abordar? Não adianta eu chegar, me aproximar de alguém que eu não sei nem qual é o principal produto da empresa dele. Então, eu preciso abrir portas conhecendo a pessoa que eu vou marcar. Você chegou no evento, você não conhece ninguém, a chance de você conseguir ter sucesso é pequena. Então, é pensar qual é a minha principal ferramenta, qual é a minha principal forma de abrir portas ao conversar com alguém. Eu conheço a pessoa. Ou você tem conhecimento geral, você consegue conversar bem sobre qualquer assunto, mas aí é uma loteria. Então, se você me pergunta qual é a estratégia, é conhecer o meu interlocutor, é saber quem eu estou buscando, é estar preparado para conversar. Se eu for numa feira de tecnologia, eu sei que eu tenho que ter skills de tecnologia. Se eu vou numa feira de construção civil, alguma coisa de construção civil eu tenho que saber ali para poder começar a conversar sobre o assunto. Não adianta eu buscar me aproximar de alguém e falar de algo que não é o dia a dia, não é o mundo daquela pessoa. Vai ser muita sorte. Se o cara é alpinista, eu também sou. Mas qual a chance disso acontecer? Então busquem entender o mercado-alvo de vocês, o público que vocês vão conversar, para você ter assunto. Semana passada eu li uma notícia, você que conhece bem, que trabalha, você consegue me explicar? Eu não entendi muito bem. Você já entrou ali abrindo, né, um canal de comunicação, mesmo admitindo que você não conhece o assunto. Mas, cara, foi pensado. Você levou aquele assunto para abrir portas. Me explica. Advogado, eu li um negócio na internet ontem que eu não consegui. Você consegue me explicar? Naturalmente, as pessoas gostam de ajudar, gostam de explicar, gostam de mostrar que tem conhecimento da sua área de atuação. E é uma porta de entrada. Você conseguiu criar um rapport. Eu acho que a dica é, se prepare. Senão, você pode chegar no final do dia sem uma boa conexão. E tudo bem se acontecer. Às vezes rola. Excelente. Deixa eu fazer uma ponderação aqui, né? Já estão cortando meu tempo ali, ó. Caraca, não deixa nem de bater papo aqui. Vocês têm curiosidade de alguma coisa, pessoal? Se fosse vocês a perguntar, o que vocês gostariam de perguntar para o Roberto Pinho e para o Marco Aurélio? Vamos fazer um toque de verdade, né? Vai perguntar? Pode, claro. O espaço... Chega aí. Calma aí, vamos lá. Faz a sua pergunta. Quem é você? Boa tarde, meu nome é Gutenberg. Ele está falando aqui sobre rede de relacionamento. Você acha que a rede de relacionamento ela tem que ser criada como objetivo ou ela é uma coisa orgânica que ela nasce naturalmente? Porque à medida que o senhor pode ser interessante para mim, de repente eu posso não ser interessante para você. E aí como é que nós vamos criar esse laço aí se você não tem interesse, mas eu tenho interesse?
Muito legal isso aí. Eu acho que vai uma questão até de educação. Se você se dirige a uma pessoa, cumprimenta, e inicia uma conversa que não interessa a ele, ele vai te dar uma atenção até certo ponto. E você tem que ter percepção, tem que ter sensibilidade para perceber que não é um assunto que interessa para ele. Mas é um contato. E o futuro a Deus pertence. Você não sabe se amanhã ele estará no seu segmento, ou você estará no segmento dele. Então nada se perde, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Da laranja tem o suco, tem a casca, tem o bagaço, tem a semente, enfim. A gente tem que ter um aproveitamento. A vida é curta, né? Na medida que a gente avança na idade, cada segundo é uma preciosidade. E se você tem um evento onde você está presente, já está ali, já investiu naquilo, está com o seu tempo rodando, o reloginho está rodando, aí você conhece uma pessoa e começa a interagir, o que tem que ser o seguinte: você hoje tem um problema muito sério, nós temos uma cultura dinâmica, de direito, a questão da mulher. Mas eu acho que a educação do homem é o caminho, a porta aberta para ele se aproximar de qualquer mulher. Eu me lembro muito bem, uma vez eu estava em Lisboa, perto do centro de Lisboa, e aí um português que era do Partido Socialista, que eu estava lá cobrindo, isso em 1979, foi aquela Revolução dos Carros Vermelhos. E aí ele parou só um pouquinho, o Santos, o nome dele, o Penho, só um minuto. Falou aqui, deu um gajo aqui. Aí, permita-me um gracejo, senhor. Olha só, como o português abordou uma mulher que interessou para ele, que estava na rua, na calçada, na vitrine. Evidentemente que não tem como, aliás, pois não tem como. Então, a abordagem, a maneira como você aborda, a maneira como você vai dialogar, eu acho que é mais importante do que a pessoa, de repente, não está no seu nicho, no seu viés, no seu segmento. Mas alguma coisa vocês trazem, porque a experiência ela é universal. Né? Se você falar para a pessoa, olha, estou aqui nesse segmento, mas não estou, mas no meu aconteceu isso, é a história daquele menino que atravessava o rio, brincava que estava se afogando, nunca se afogava, depois voltava. Um dia ele atravessou, a correnteza estava forte, ele começou a gritar socorro, ninguém acreditou nele. Entendeu? Por aí o caminho. Por aí. Excelente, gostei da pergunta, gostei da resposta. Gente, o tempo acabou, mas alguém quer perguntar para o Marco? Aproveita que é um momento de network, gente. Já estou aqui, já estou dando a deixa para vocês conhecerem Marco. Quem quer perguntar? Opa, tem uma pergunta ali, eu vou lá. Vocês não estão aproveitando o tempo de network de vocês. Nossa amiga aqui vai aproveitar. Fala quem é você. Boa tarde, me chamo Joyce. Você falou muito sobre criar um relacionamento antes de você iniciar uma venda, né? E nas redes sociais, eu produzo conteúdo, né, no Instagram, eu percebo que isso funciona. Eu comecei a ofertar diretamente e não vendia nada. E quando eu comecei a fazer de forma invisível, eu comecei a ter mais um resultado. A pergunta que eu quero fazer para você é como iniciar um relacionamento com um seguidor quando ele ainda está frio? Eu acho o seguinte: se você tem um produto, você tem algo para entregar para aquela pessoa, você sabe que ela precisa, você pode começar a entrar no radar dela. Tá? Network é muito interessante porque você sabe quem é a pessoa que você quer buscar, você sabe quais são os assuntos que ele posta, você sabe quais são os grupos, vou deixar em grupos, né, que ele segue, seja no LinkedIn, seja no Instagram, você consegue ver qual é o movimento que ele faz, quais são os interesses que ele tem. Isso estão nas ferramentas que você compra ads, né? Ele sabe onde ele segue, então você entende o perfil dele, tá? Se você quer atacar um grupo de pessoas com perfil específico, você começa a fazer postagens que vão aparecer naquele grupo específico. Você começa a se fazer aparecer a sua marca ou o seu produto específico, único, para aquelas pessoas. Então você começa a aparecer e aí começa a popular na cabeça. Sabe aquela história que você se apresenta para alguém e fala assim: eu sou fulano, trabalho na empresa tal, você conhece? E a pessoa fala assim: eu acho que eu já ouvi falar. Por quê? Você começa a popular na cabeça das pessoas a sua marca ou o seu produto único. Então eu acho, como é que você se aproxima de alguém que é frio? Você mapeia o teu perfil, o teu persona, como dizem,
Isso é uma resposta para o pessoal de marketing, né? Mas funciona para a gente aqui, que acho que todo mundo que é empreendedor tem que conhecer de tudo um pouquinho. Então tem que conhecer de marketing também. Defina a sua persona. Qual é a característica das pessoas que você vai vender? Você vai ter vários grupos. Escolhe um. Entende onde ele anda, entende como ele se porta, entende quais são os assuntos que ele pesquisa, quais são os grupos de assuntos que ele costuma ler na internet, e começa a aparecer naqueles grupos. E aí você começa a existir na vida dessas pessoas. Quando você tiver a oportunidade de abordá-los, fatalmente eles conhecem a sua marca ou o seu produto. Seria uma dica inicial. Excelente. Diretor, Claro. Olha, seus cabelos brancos me permitem, né? Então, nós temos uma população mundial de 8 milhões e 700 milhões de habitantes. Quase a metade estão na China, nos Estados Unidos e na Índia. Aparelhos conectados, 4 bilhões e 400 milhões. Esses 4 bilhões e 400 bilhões, números recentes, dizem que cerca de 2,7 bilhões conseguem internet, ou esporadicamente, interruptamente, ou interrupções. Depende do estado local, da concessionária, enfim, do tipo de mídia que você tem, de quem você está ancorado, enfim. Quando citou a questão desse mundo, desse universo de comunicação de massa, da internet, eu sou jornalista da antiga, mas eu não sou analógico. Tem que se entender, e é importante isso, que desses 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas conectadas, menos da metade domina a máquina eletrônica, o mundo de comunicação. Aí você tem que jogar o teu anzol num oceano que de repente já não é tão um oceano, já é um grande rio, um grande lago, enfim. Então essa pescaria, ela não é tão importante, porque era muito mecânica, né? Liga aí a Shopee, os aplicativos de compra na internet, que tem 5 milhões de acessos por dia, 10 milhões, 100 milhões, que não vendem sem eles. Consultas. Agora, a máquina de eletrônica, que deve entender mais do que eu, ela tem o seguinte: você procura ali um sapato na internet, em seguida vem uma enxurrada de publicidade dentro desse segmento. Então, o contato o tema aqui principal é litiônico. Litiônico não tem nada a ver com a internet. Tem o litiônico eletrônico, mas esse litiônico eletrônico é frio. Você pode fazer através com imagens, fazer tutoriais. Mas você tem que criar na sua página um acesso para as pessoas, que aí, se der uma avalanche, você não vai conseguir atender todo mundo. Você não terá profissionais gabaritados para defender a tua marca, o teu produto, vender o teu produto, ter fechamento para poder atender todo mundo. Aquela velha história, você, não, eu tenho aqui um provedor de internet, eu tenho aqui um suporte, eles têm aqui um tutorial, mas você quando vai acessar não consegue. Fica ali rifado, bota aqueles textos ali e espera uma tonelada de tempo para poder ter resposta. Você se vira nos 30 ali para tentar resolver o teu problema. Então, nós temos que separar a questão do contato eletrônico do network. Exatamente. Pegou a dica, Jorge? Só complementou aqui a tua pergunta. Gente, o nosso tempo acabou, a gente está ali quase me batendo. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Se me permitir, depois, tem chopp depois da festa? Para tomar um choppinho aqui com ele. O Marco, a gente já toma chopp de vez em quando. Depois da festa, nós iremos, como de praxe, fechar negócios no Amarelinho, na Cidelândia. Gente, que essas pessoas que têm muita história, que na verdade é experiência, né, os dois aqui, a gente tem que aproveitar para conversar, gente. Porque senão... É muito barulho. Temos uma sala VIP também. Não precisa fazer negócio no primeiro momento, né? Mas a gente já conhecer, já ouvir um pouco da experiência, já é muito agradável. Inicial. Roberto, muito obrigado, então, pela... Gente, uma salva de palmas para o nosso convidado.
Obrigado, Roberto, pela presença.